Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que joga luz sobre a longevidade dos novos 60 a mais e das questões que envolvem. Gravado no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral e a entrevistada de hoje é uma mulher de 63 anos que me falou uma frase que me impactou. Nunca me achei velha. Regina Melete. Regina, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigada mesmo. Mas olha, essa frase realmente, nunca me achei velha, me impactou. Achei o máximo, você tem a mesma idade que eu. E como é que você define esse envelhecer? Porque ele é real, né? Eu tive filho com 40, né? Então, 40 e meio, quase 41. Então, eu acho que, assim, eu fui levando. E nunca me senti velha mesmo. Meu corpo corresponde. Então, eu sempre malhei, sempre fiz tudo. E eu não mudei nada que eu fazia, né? E fui até meningite, mas fui fazendo a mesma coisa. Então, eu não senti diferença. Eu não tive crise de 30, de 40, de 50. Aí, peguei a meningite, deu uma quebradinha, mas eu não me sinto velha. Impressionante. Mas o que teve a meningite te debilitou? A meningite, deixou algumas sequelinhas, né? De joelho, quadril, essas coisas. Visão, mas nada que eu não consiga levar adiante, nada que eu não fosse ter quando eu chegar lá para os 90. Então, a gente tem que agradecer sempre o que tem, né? Eu procuro sempre agradecer. Mas eu estou falando sério, não me sinto velha, não me imagino rejuvenescendo o meu rosto. Não me imagino mesmo. Olha, isso é uma força. É? Eu acho uma força. Parabéns. Bom, Regina, você é arquiteta, apaixonada por ergonomia e conforto ambiental. Recentemente descobriu a neuroarquitetura, mas a gente ainda vai falar sobre isso, sobre o seu trabalho. Agora, já que você não se sente assim, nunca se sentiu velha, você hoje faz alguma coisa melhor do que você fazia com 30 ou 40 anos? Sim, eu tenho um propósito, porque quando a gente se formou, eu me formei arquiteta, eu fiquei meio perdida, não sabia o que fazer e tudo. Aí trabalhei em multinacional, não gostei. Trabalhei como autônoma, não gostei e fui indo. Aí quando eu descobri a neuroarquitetura e eu juntei com o meu propósito do autismo, né? Quando eu tive o filho, na verdade, quando eu descobri o autismo do Luca, um pouquinho depois eu comecei a tentar ver como é que eu conciliaria o Luca, as atividades com ele, e trabalhar, que eu me cobrava muito de ter parado de trabalhar para cuidar dele, mas não tinha jeito, porque ele teve diagnóstico e a gente teve que correr atrás. Hoje em dia o diagnóstico é com meses, bebezinho, meses, e ele foi com 3 anos, com 2 anos e meio. Então a gente botou um monte de terapia todo dia e tal, e eu me cobrava muito não trabalhar, porque eu sempre fui produtiva. Então, eu falava, gente, não foi isso que eu imaginei para a minha vida. Não por causa de ter filho, mas sim por não ter como trabalhar, né? Porque era muita terapia, muita coisa. Ele era hiperativo também, não tinha ninguém, eu não tinha rede de apoio. Meu pai e minha mãe já eram velhos, eles me ajudavam no que podiam, mas não tinha. Então, eu fui, assim, meio que pensando, o que eu posso fazer dentro do que eu sei para trabalhar junto com o Luca, né? Nesse universo que eu me inseri, que ele me inseriu, né, que é o autismo. E aí eu comecei a pesquisar, dados sempre eram internacionais, né, sempre eram empresas internacionais que faziam algo nesse sentido de construir até mini cidades para os autistas e tal. E eu fui me embrenhando nisso. Tá, agora, peraí. Primeiro você teve o diagnóstico dele, né? Você recebeu o diagnóstico dele e aí você se dedicou a ele. A gente teve que correr atrás. Período da sua vida. Isso. Em que momento essa dor, que não deixa de ser uma dor, né? Um impacto, uma mudança de rumo... Não diria, para mim foi mais um impacto. Porque nunca foi dor, engraçado, né? Nunca foi dor. Foi um impacto, foi assim, uma mudança de direção, né?
Eu ia ali, eu achei que ia ter aquela vidinha com filho e tal, depois voltar a trabalhar, botar ele na creche, lá, e não foi nada disso, virou assim. Aí eu tive que me encaixar ali. Mas em que momento foi que você começou a ver que esse impacto, né, mudou a sua direção profissional? Quando ele ia nos locais, eu sempre percebia o que afetava ele, né? Que a gente, mãe, procura proteger, né? Então, o que afetava? Música alta, ou então aquelas coisas, ele não gostava de alguma coisa em casa, ventilador de teto. Aí eu ia fazendo isso. Eu falei, poxa, se eu estou fazendo aqui, eu sou arquiteta, eu tenho conhecimento técnico. Por que eu não posso fazer para os outros pais, né? E mães, para a casa deles, já que eu tenho esse conhecimento? Foi aí que eu comecei, e aí isso virou propósito. Entendi. Assim, foi um clique. Mudei o rumo, mas, assim, me encontrei. Aí eu fui... Então, foi para a neuroarquitetura. Aí eu fui pesquisando nisso. Na pandemia, quando eu pesquisava arquitetura inclusiva, me vinha a neuroarquitetura, sempre nas pesquisas. Aí eu falei, eu tenho que saber o que é isso, né? Aí fui fazer um curso, pesquisei vários. No Brasil só tinha no Sul, 2 no Sul e uma em São Paulo, professores. Essa de São Paulo, ela abriu um curso, eu achei que se direcionava mais a mim, porque era mais amplo. Os outros eram focados no corporativo e no comercial. Aí eu fui para esse curso e me apaixonei, porque lá eu vi muitas possibilidades. Eu escrevi artigo científico, eu não sabia nem o que era, mas a professora foi direcionando. Aí ela também incentivou, coisa que eu nunca faria sozinha, ela incentivou a pegar o artigo e submeter internacionalmente, né, na ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, né, de San Diego. Eu submeti e fui selecionada, porque lá fora, esse tema do autismo, eles dão muito valor a quem sabe. Tá. Então, peraí, vamos organizar isso tudo que você está falando para quem está ouvindo a gente aqui. Tá. O autismo, ele é classificado como uma deficiência? É uma deficiência, mas é uma neurodivergência? É exatamente isso, é neurodivergência. Porque assim, a pessoa pode ser neurodiversa ou neurodivergente. Neurodiversa é todo mundo, porque aí tem LGBTQIA+, nós, héteros e tal, todo mundo. Quem tem deficiência e quem não tem. E neurodivergente, é só quem diverge no funcionamento do cérebro, né? Entendi. Então, é neurodivergente. Tá. E quando você foi ver os espaços, porque quando a gente pensa assim nessa questão de arquitetura inclusiva, é muito comum se pensar em acessibilidade. Sempre. Né? Acessibilidade. Tem rampa? Tem corrimão? Tem corrimão. O banheiro é acessível. Mas para o neurodivergente é uma coisa sensorial, é diferente. Totalmente. Então, explica o que é essa neuroarquitetura. Neuroarquitetura é neurociência para arquitetura. É você estudar como o ambiente afeta o cérebro e o corpo, né, da pessoa. Um exemplo. Você trabalha numa sala que tem um anjinho pendurado. Aí a pessoa trabalha todo dia, quando ela chega, ela olha para aquele anjinho, ela lembra que tinha aquilo na caminha dela quando ela era pequena, então ela se sente super bem naquele ambiente e entra. Outra pessoa entra e em cima do anjinho tem uma peça pontuda. Aí essa pessoa, quando ela chega, ela sente o ângulo agudo, ele nos leva a arma, né? Faca, arma, agressivo. Então, ela já entra naquele sistema de fuga ou luta, né? E aí ela tem que trabalhar ali todo dia, então ela vai trabalhar arrasada, ela não gosta de trabalhar, mas na verdade não é o trabalho. É que alguma coisa ali no ambiente faz, então ela fica deprimida, aí ela começa a ter, o cortisol aumenta, aquelas coisas. A pessoa começa a ter problemas físicos, né? Isso uma pessoa divergente e neuro... Não, uma pessoa neurodiversa. Neurodiversa, isso é a palavra que eu estava buscando, que eu esqueci. Uma neurodiversa. Uma pessoa. Isso afeta o cérebro de todos nós. Todos nós.
Então, a neuroarquitetura é isso, é você estudar no ambiente como que as coisas estão afetando o cérebro das pessoas que frequentam ali, moram ou trabalham, e como isso afeta o corpo. Uhum. E aí, por isso que tem comercial, tem arquitetura Corporativo. voltado para o corporativo. Sim. E para o comercial, porque, obviamente, o corporativo é essa questão do ambiente do trabalho, e o comercial é justamente para que a pessoa entre na loja, se sinta bem, consuma. E depois o problema é que ela que cuide dos traumas depois. Você quer ver um exemplo? Há pouco tempo eu fui naquele hospital ali que está onde era o Hotel Glória. Uhum. É um dos... O hospital que está o Hotel Glória, não? Que onde era o Hotel Glória tem um hospital, é um hospital agora. Ah, é? Eu operei joelho lá. Aí estou aqui sentada, cheguei às 5 da manhã lá, estou sentada esperando. Não é onde era a Beneficência Portuguesa, não? Não, é onde era o Hotel Glória mesmo, lá no cima. Aí eu estou vendo uma sequência de quadros, eles compraram uma sequência de quadros de algum artista. Todos pontudos, tudo pontudo, reto, com ilusão de ótica, mas tudo muito reto e pontudo. Eu falei, gente, a pessoa que fica aqui, pré-operatória, a pessoa já está arrasada, né? Olha para aquilo ali. E eram vários, assim. Eu fiquei quieta porque eu ia operar mesmo, então acabei ficando quieta. Mas aquilo ali deve incomodar bastante. Então, isso também é muito usado para arquitetura hospitalar, né? Muito útil para isso. Teria que tirar toda a sequência. Não, a neuroarquitetura é muito útil para arquitetura hospitalar. Agora, antes da gente continuar nesse assunto da neuroarquitetura, eu queria falar de uma outra coisa que é um ponto da sua vida que me chama muita atenção, né? Você tem esse seu filho, você seguiu nessa neuroarquitetura, que a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas essa fase pós 60 anos é uma fase que a gente associa muito à liberdade. Eu falo muito sobre isso, né? Você já trabalhou, se aposentou, descobre uma outra atividade, os filhos já estão criados, e aí a gente tem mais liberdade de fazer o que quer. Mas você tem uma peculiaridade, é que você ainda cuida, e cuida não só do seu filho, que já tem 23 anos, 23. E da sua mãe, 90. Que tem 90 anos. Né? Como é que é viver nesse lugar do cuidado, né? Às vezes transborda, né? Então, o que é que eu faço? Eu viajo. Às vezes eu boto um cuidador e viajo, porque senão não aguento. Por exemplo, esse final de semana teve um evento de neurodivergentes, né? Principalmente autista, na Cidade das Artes. Eu não fui, porque eu não... Sabe, eu vivi a semana toda, que fui na OAB 2 vezes e fui mais outro evento, não sei o quê. Eu não aguentava mais, sabe? Apesar de ser interesse meu, eu não aguentava mais, estava saturada. Então, eu precisava de um descanso daquilo. Apesar de ser a minha luta, eu precisava de um descanso. Eu não fui também à caminhada do Leblon, né, que todo mundo estava marcando. Eu não fui, eu estava saturada. Eu falei, não, eu tenho que descansar um pouco também, senão daqui a pouco, nem trabalhando, eu vou conseguir, né? E por causa da demanda da minha mãe também. Então, às vezes, eu tenho que ter válvula de escape. Às vezes, eu desço para a piscina do prédio, fico lá me exercitando, aí levanto, eu vou. Às vezes, tem dias que eu não consigo trabalhar, mas aí também eu não fico me culpando. Eu também faço outras coisas. E, assim, mãe de neurodivergente nunca está criado. E não descansa nunca, assim... me aposentei. Não, você não se aposenta do filho, né? Não. Pois é. Aí é encarar ou não encarar. Entendeu? É aquilo. A minha vida é essa e vamos embora. Eu tenho que ter recursos, né? Então, meus recursos hoje em dia é viagem e piscina. Quando dá, né? Quando dá. Você viaja, porque você também não tem nem apoio para deixar, né? Só cuidadora. Tem só final de semana. Final de semana tem uma cuidadora, mas, por exemplo, já está na 3ª, né? Que a minha mãe implica. Já está implicando com essa. Então, é outra coisa também que você tem que absorver. Vai em frente. Se ela implicar, eu vou ter que dispensar e ver outra. Então, é não sofrer por antecedência e também aceitar o que está na sua frente, né?
É isso, gente. E fazer o que for possível, Precisa. né? O melhor possível dentro daquela realidade que você tem. É isso, é exatamente isso. E você falou que mãe de neurodivergente nunca descansa, Não. né? E você tem uma preocupação com o futuro do seu filho? Todo pai e mãe de neurodivergente tem essa preocupação. Mas a minha preocupação, eu já estou mais calma. Porque uma vez eu estava falando assim com meus sobrinhos, né? Eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer, porque uma sobrinha tem 4 filhos, né? Mas ela é nova, então os 2 maiores já estão ajudando com os 2 menores, ela é super ativa. Eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu já tenho 63, faço 64 daqui a 2 meses, né? E o meu ex-marido ajuda super. O pai do Luca. O pai do Luca. Mas eu acho que ele morre antes de mim, porque o homem sempre morre antes, né? Então, eu acho que ele, pela vida também, não tem uma vida regrada, então acho que ele vai antes de mim. Eu falei, gente, quando eu me for, o que vai ser do meu filho? Aí minha sobrinha, dos 4 filhos, falou, tia, fica tranquila, até me emociono. Fica tranquila que eu penso nisso. Eu já estou vendo um jeito de eu pegar o Luca para ficar comigo. Gente, quando ela falou isso, sabe o que é um peso saído? Saiu um caminhão daqui de dentro. Você ficou até emocionada. Fiquei muito, eu fico emocionada. Porque assim, eu não esperava, sabe? Claro. Porque é o seguinte, meu sobrinho não quer ter filho, então não vai cuidar do Luca. Do primo. A outra mora em Saquarema, a outra está em Portugal, né? Então, minhas primas, as mais novas, uma mora em Belo Horizonte e outra mora em Portugal. A mais velha vai antes de mim. Então, sobrou ninguém, né? Mas pelo menos isso já te tranquilizou. Gente, me tranquilizou muito, muito, muito. E o marido dela também falou, não, tia, deixa com a gente. Putz. Maravilha, né? Maravilha. E quem não tem isso, o que faz? Quem não tem isso, procura apoio. Agora tem muitos grupos de mães, né? Então, a gente já está pensando em desenvolver tipo hotelzinho, né? Para dar um descanso para a mãe, dar um pernoite no hotel, essas coisas. E a gente tem hoje a JNG, da Flávia Pope, ela conseguiu trazer da Inglaterra, o modelo da Inglaterra de moradia assistida. E implantou aqui, agora ela está mudando, mas estava naquele prédio onde o Flamengo tem um monte de apartamentos ali no Morro da Viúva. Ela fez ali, então são os apartamentos que tem uma equipe 24 horas que pode atender os neurodivergentes. Eles moram sozinhos, um apartamentinho deles pequenininho, né? Mas é um apartamentinho, tem tudo. Os que querem cozinhar podem cozinhar ou eles têm uma cozinha lá embaixo, que a pessoal do apoio pode cozinhar com eles. Agora, depende do grau, do nível de comprometimento, né? Porque tem... Mas eles, ali tem alguns... o problema é que é caro, né? O poder público tinha que fazer igual na Inglaterra, que lá você é neurodivergente, você é incluído já no plano de saúde deles lá, e eles têm fases. Eu sei porque tem uma menina que eu acompanho que está morando lá. Então, ela já foi incluída no programa, ela passa alguns dias no college, como ela fala, aprendendo algumas coisas. Ela, no caso, ela não sabe ler, eu acho que nem escrever, mas ela faz outras atividades e tudo. Mexe no celular, mesmo sem saber ler, mexe lindamente. E aí, ela está com 19, eles já avisaram que com 21 ela vai morar sozinha. Mas eles têm todo um esquema. Um apoio. Isso que a JNG fez aqui, eles têm, o governo dá. Então a mãe está falando, a mãe fica, poxa vida, eu fico com o coração na mão, mas eu sei que é o melhor para ela. Por quê? Porque ela também é a última filha. Ela e o marido vão embora. E o que vai ser dela? E aí ela mudou para lá também, para fazer doutorado, eu acho, e aí descobriu também que o sistema é esse. Esse sistema de apoio, ele é muito importante, não só para autista, né? Para neurodivergente, todas as pessoas que têm alguma questão, que a gente sabe que são
diversas, né? E que muitas são comprometidas até fisicamente, né? Que é mais complicado. E, por outro lado, a gente tem também os idosos, porque a população está envelhecendo, né? Você vê, nós... Quem hoje, vai cuidar de mim? Então, tem essa perguntinha. Quem vai cuidar da gente, né? Então, hoje em dia, deveria também ter essas casas, mas casas né, de apoio e casas positivas. Né? Nos Estados Unidos tem, que pode sair... Aqui já estão começando. Na Inglaterra também tem. Você falou isso, eu lembrei. Aqui se chama o Senior Living. Senior Living. Que você tem os ILPIs, que é Institutos de Longa Permanência para idosos, né? Isso existe. Tem alguns públicos, mas a gente sabe que para ter uma qualidade boa vai custar, né? Também. Custa. Então não é para todo mundo. Então, precisa ter aí esse meio termo, um público que seja de qualidade, com recursos, que as pessoas sejam bem atendidas. Aí seria aquele mundo que a gente... Maravilhoso. Isso hoje em dia a gente tem que pensar, porque realmente... E está diminuindo o número de nascimentos. Então, um casal idoso, geralmente tem um filho ou nenhum. Um casal, né? Então, quando ele é idoso... Né? São dois para um cuidar, ou às vezes esse filho vai antes, acontece. Ou então, se for neurodivergente, não vai cuidar. Não vai cuidar. Então, tem milhões de situações, né? Nada é garantia. Meu sobrinho escolheu não ter filho e a namorada dele também. Aí todo mundo fica, poxa, mas e aí? Você vai ficar velho, quem vai cuidar? Eu falei, gente, olha só, desculpa aí, mas eu tenho filho e quem vai cuidar de mim? Não vai ser ele? Vamos voltar, então, para a neuroarquitetura. Vamos. Como é que seria um espaço, na prática, assim, um espaço pensado para uma pessoa neurodivergente? Depende da pessoa, muito, muito, porque às vezes tem autismo e uma comorbidade. Assim, autismo e Down, síndrome de Down, né, T21. Autismo, síndrome de Rett, autismo e outra síndrome. Então, tem muita coisa associada ao autismo. E tem o autista. O Luca, na verdade, é autista com um pouco de ansiedade, que é normal no autismo. Mas é autista só. Mas a maioria, 70%, tem outra comorbidade, tem deficiência intelectual, essas coisas. Luca estuda. Luca agora está fazendo faculdade, né? E na faculdade, na UVA, adaptada, tem uma mediadora ou um mediador sempre com ele em cada semestre, é maravilhoso. Agora mesmo eu estava falando com o grupo dele que amanhã vai ter filmagem do projeto deles, né? Que é o projeto final, eles começam desde o início, que aí, conforme as matérias vão entrando no projeto. É muito legal. E aí eles têm filmagem amanhã no recreio e tal. Aí eu estava falando com o menino, o que você acha? Ele falou, acho que é muito cansativo para o Luca, mas a gente pode ver dele mais tarde. Eu já fui a algumas filmagens com ele e eles, às vezes, liberam ele antes, porque ele começa a ficar muito desregulado, né? Porque, às vezes, tem que fazer silêncio, não pode falar. Pronto, ferrou. Ele fica todo, assim, querendo não falar. Ele não fala muito, mas só falar que não pode falar, ele quer falar, né? Aí ele fica um pouco nervoso, daí eles, às vezes, liberam ele antes. Ele faz cinema. Faz cinema e audiovisual, é o nome do curso. E aí, assim, o grupo dele é muito legal, e eu perguntei a ele se o grupo era bacana, ele falou, mãe, não é só o grupo, a minha turma toda é legal. Mas a turma é diversa? Não. Pois. Não, a turma é normal. Não, diversa que eu digo, ele e pessoas normais, não vamos chamar de normal, né? Todo mundo chama, mas... mas nem todo mundo é normal. Neurotípico, né? Neurotípico, né? Então, é uma turma comum, não é uma turma especial para autistas, é uma turma comum que ele frequenta. É comum, que eles priorizam assim, não botar muitos autistas dentro da mesma turma. Então, ele fez, no semestre passado, tinha uma matéria com um menino que também era autista, que, por sinal, faz socialização no mesmo lugar que ele, na Sorrindo. E aí tinham dois, mas era o mesmo mediador, né? E ele conseguiu levar, porque o outro menino já está mais adiantado. Então, ele conseguiu levar os dois. Uhum. Mas, geralmente, é um mediador
para cada autista. Entendi. Entendeu? Então, isso é maravilhoso, porque agora mesmo eu vi uma mensagem do mediador perguntando, gente, olha, vocês fazem matéria tal, tal, tal? Alguém aí faz? Porque o Luca está precisando entrar num grupo. Quem tem um grupo que possa aceitar mais um? Aí o outro falou, eu também estou querendo entrar no grupo. Quer dizer, eles não fazem diferença. Entendi. Entendeu? Agora, a gente acabou não falando do espaço. Do tá, espaço para neurodivergentes, né? É pessoal isso, né? Porque assim, tem um espaço de uma biblioteca para acolher neurodivergentes. Aí a gente faz mais pelo geral. Cada um faz de um jeito, mas eu aconselho a fazer gradual, a hierarquia de sensibilidades, né? Você entra num espaço mais calminho, luzes calminhas, né? mais baixo e tal, não muito, não ter atividades com muita atividade, né? Próximo. E aí vai escalonando. Não é preciso a pessoa ir entrando e aumentando o nível sensorial. Não, pode ter pelos lados, assim, um lado mais tranquilo aqui, um mais agitado aqui, um outro aqui mediano. Por quê? Porque tem autista hipersensível e hipossensível. Os hipo, eles vão logo para onde tem maior estímulo, que eles precisam disso, né? E os hiper, eles para onde tem menos estímulo. Então, na verdade, para os neurodiversos, o seu espaço tem que ter diversidade de escolhas, né? Porque não dá para formatar aquela coisinha um seguidinho do outro, por exemplo, a biblioteca pública. Mas dá para você ter uns cantos mais calmos, outros mais agitados, atividades faz ali, que o próprio autista ele já vai se colocar onde ele se sente bem. E são ambientes assim que precisam ter, por exemplo, em áreas públicas, como um shopping que tem muito estímulo, um aeroporto que é uma loucura até para gente. Agora está começando, né, a ter sala sensorial. O problema, eu até fiz post sobre isso, o problema é que as pessoas acham que sala sensorial, até as próprias mães de autistas são isso, é aquela sala que tem um monte de estímulo e que ela vai poder deixar o filho ali e sair, né? Não é isso. Não é isso mesmo. Por exemplo, a sala do Galeão eu achei muito legal. É perfeita? Não é perfeita, nenhum lugar é perfeito, mas eles fizeram escalonamento, eles separaram a sala para quando o autista está em crise, a sala de descompressão, que eles chamam, que é de regulação, né? Então, essa sala, ela não precisa ter quase nada. É para a pessoa ir para lá quando está em crise, né? Precisa ter colchonete, puff, né? Para a pessoa se jogar lá. Se tiver, não precisa ter, não precisa ser branco, que é o quarto do pânico. Tudo né? branco. Tudo branco. Até a gente, se entrar num lugar assim, vai entrar em parafuso. Tem que ser um lugar com as luzes mais baixas, confortável, onde ele possa regular as luzes, regular o som. Isso é o ideal, né? Lugar para ele se jogar. Eu acho que deve ter algumas paredes almofadadas, né, estofadas, porque os hipossensíveis, quando eles estão em crise, eles querem pressão. Então, eles se jogam em parede, tudo não é à toa, entendeu? É porque está muita coisa correndo na cabeça, o que eles querem é se sentir ali. Tanto que a Temple Grandin, né, a autista mais famosa do mundo, ela fez a máquina do abraço, né, porque ela precisa de pressão. Então, se for assim, estado da arte, ter manta compressiva, ter colete compressivo, essas coisas. Mas, se não for possível, bota lá com os colchonetes, bota uma cor calminha, que eles gostam, geralmente é o rosa alaranjado, um verde calminho. Verde fica. É bem cor do equilíbrio, né? Mas verde para eles, escolha deles é o rosa alaranjado. É o magenta, né? Magenta claro. É engraçado. É engraçado. Né? Tem uma pesquisa na Universidade de Kingston, junto com o GA Architects, lá de Londres. O GA, eles têm um braço para autismo, para projetar para autismo. Então, eles se uniram, eles queriam saber sobre essas cores. Então, eles se uniram com a universidade, fizeram uma pesquisa com, eu não me lembro quantos autistas, mas uma fatia boa, um público bom, neurodiverso, autistas.
adolescentes, porque todo mundo olha para criança, né? Mas eles fizeram com adolescentes. Eles montaram uma cartela bem ampla de cores e foram reduzindo, porque eles mostravam para ver eles circularem ou falarem qual as que eles gostavam mais. E foram reduzindo, reduzindo, chegaram a uma paleta. Então, assim, tem um violeta claro, tem um magenta claro, tem essas cores assim, azul marinho, os azuis e os verdes são, não o verde neon, nem o azul, mas os outros, até os escuros também eles escolheram. Então, assim, e eles têm essa paleta, eu até uso muito a paleta deles. E tem também, que eu vi os dois que usam isso, a PPG lá dos Estados Unidos, ela também tem, eles têm um atendimento só para autismo, porque eles têm uma paleta que eles atualizam anualmente em cima dessas cores. Então isso é muito legal. E eles têm um atendimento só para autista. Agora, qual a proporção de autistas na população brasileira, você sabe? Sei, é 1% da E nos população. Estados Unidos? É 2,4 milhões, um negócio desse. Estados Unidos mas veja bem, no Brasil eu não confio muito, porque eles não foram na minha casa. Eles não foram na minha casa, nem na casa da minha mãe, eles perguntaram se tinha autista. Entendeu? Entendi. Eu já estava morando com a minha mãe. Então, né, eu acho um pouquinho furada. Mas é por aí, porque a população mundial é 1%. Aí, mais ou menos, porque nos Estados Unidos eles contam as crianças, né, de 4 a 9 anos. Então, eles fazem a estatística deles em cima disso. Está para 1 para 31. Né? Os casos, mas é lá. Não pode pegar isso e adaptar para cá. Não, claro que não. Mas todo mundo faz isso. Aqui. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. É. Mas não é isso. Aqui ainda não chegamos. Tem um outro instituto, esqueci o nome, lógico. MAPS, não sei. Tem problema. Eu até recebi a pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa por conta deles e chegaram a outro número também. Maior do que os 2,4 milhões. Não sei como eles fizeram isso também. Tem que saber como é que é a pesquisa. Não sei como foi isso feito. Ainda vou olhar, porque eles me mandaram, ainda não olhei a pesquisa. Mas também eles fizeram porque eles também não confiaram no IBGE. Bom. Agora, você estava falando aí desses ambientes todos, né? Quando a gente fala de envelhecimento, que a gente está aqui no 60 Pode Mais, né? A gente fala de saúde, a gente fala de autonomia, já falei, né, que pensa no ambiente, a gente pensa na acessibilidade, mas a gente também não pensa no ambiente que a pessoa vive, o idoso, para estímulo. A gente pensa sim. Não. O arquiteto, especialista em neuroarquitetura, pensa, com certeza. Mas não é uma coisa que apareça tão... Não, porque, olha, uma coisa... Claramente. Uma coisa que também não aparece, por exemplo, a gente tem a NBR 9050, que ela é de acessibilidade. Ela agora teve uma revisão que ela cita o autismo assim, né? Oi, gente, tem autismo. Tem autismo. Temos que pensar também nos neurodivergentes e ponto. Então, e mesmo a NBR 9050, que já tem 1000 anos... ela não é obrigatória, né? Ela é uma norma. Então, os empreendimentos imobiliários não seguem. E ponto. Acaba vendo a questão da acessibilidade como física. Custo. Não, e como custo. Não, mas quando tem a física, né? A questão, como acabei de falar, da tem rampa, a física, do elevador, sim, do mas corrimão. olha só. Tem a física, mas nas calçadas, quando tem aquele rebaixo, tinha que ter corrimão. O marido de uma amiga minha, ele é cadeirante. Ele caiu. Não, ele não consegue. Às vezes a rampa é assim, né? Muito inclinada. A inclinação, mas aí é o erro de inclinação. Não, mas mesmo assim, ele fala que as rampas, para eles, é melhor com corrimão. Porque rampa sem corrimão tem que ter um bração, né? E ele tem 1,90 m. Ele fica em pé, ele anda com bengala e tudo, mas geralmente... ele se locomove de cadeira. E ele falou,
Eu sou médico, eu não malho, não sou marombeiro, então é difícil para ele se locomover. É difícil tocar a cadeira. Tocar a cadeira, porque ele anda, então ele não faz aquele preparo todo que os cadeirantes fazem. E como é que a neuroarquitetura pode impactar assim, a vida das pessoas 60 a mais? O que você acha que seria interessante ter nos ambientes dos 60 a mais? Nossa, muita coisa, ambientes enriquecidos. Tem uma... Isso aí agora está começando a ficar em voga e aí tem duas correntes. Tem um condomínio no Japão que eles fizeram, ele é louco, ele é todo arredondado, as janelas são todas diferentes, são pintadas em cores fortes, tem desnível dentro dos apartamentos que eles dizem que isso é para provocar atenção, provocar a locomoção, os desníveis é para poder fazer, né, não estar sempre num plano, eles terem o equilíbrio, né, terem toda hora eles são testados no equilíbrio e tal. Isso é uma corrente, né, uma vertente. A outra que está bem adiantada na neuroarquitetura é aquela que tem que ter... Eles falam assim, nos espaços públicos, não ser tudo reto, tem que ter uma variação, sim, por causa do equilíbrio, mas não é como no Japão, que eles têm degrau dentro de casa. Eles nem precisa como nas nossas calçadas também. Nem não precisa. Né? Que vai ver as nossas calçadas e segue essa corrente. Mas é bem mais ameno. Eles falam assim, para diferença de piso. Por exemplo, bota brolocrete em um piso, no outro põe cerâmica. Então é diferente, né? A altura e tudo. Então eles falam isso. Outra coisa é você ter o wayfind, que eles chamam, né, que é o caminho que o idoso faz dentro de casa. Você tem um caminho seguro, sem quinas, sem essas coisas. Mobiliário funcional, que eles mesmos possam deslocar. Então, nada pesado e tal. Então, tem uma série... Que posso usar também, por exemplo, você... Outro dia eu fui numa loja, aí o que eu queria comprar estava na última prateleira no chão, tinha que ficar de cócoras. Aí eu fiquei pensando assim, gente, como pode, né, no bairro que eu moro, que tem muitos idosos, quando eu falo idoso, já é aquela pessoa, porque eu também sou idosa, com 63 anos, né, pela legislação, mas é aquela pessoa com menos autonomia, com menos possibilidades físicas, né? Como é que pega um produto ali? Como é que... Então, em casa também isso tem que estar mais ou menos na altura da vista. E nas cidades também, né? Agora, tem que ter estímulo também para eles. Não pode ser moleza também, senão eles se acomodam, né? O idoso tem que ser ativo. Então, o ambiente tem que ser enriquecido. Eles têm que ser um ambiente fácil para eles manusearem, circularem, mas que também desafie permita as atividades. Entendi. Isso. É interessante isso. E uma outra coisa que você falou que a aposentadoria não combina com você. Não mesmo. E o que combina com você? Atividade. Eu sou muito ativa. Então, assim, eu gosto de sair de casa de manhã e voltar à noite. Sei lá, vou caminhar, depois vou para a praia, vou para não sei onde. Esse é um dia feliz para mim. O Luca, quando a gente faz um dia desse, ele fala, nossa, mãe, hoje o nosso dia foi bem feliz, né? Ai, que bonito. Ô, Regina, a gente está chegando no fim desse papo. Vai rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. E eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast. Por que você, aos 60, pode mais? Porque eu me cuido. Porque eu não acho que eu tenho, que o meu corpo tem isso. Porque eu acho que viver é isso. Né? Você se movimentar e você encarar o que vem de frente. Quando eu não puder fazer alguma coisa, eu vou logo ver, mas por enquanto eu tento. Então, eu acho que é isso, é manter a atividade. Eu aprendo muito com meus sobrinhos, eu adoro quando eu estou com eles, que eu me renovo. Isso é ótimo, essa intergeracionalidade. Muito bom. E agora meus sobrinhos estão tendo filhos, então é outra geração para eu me renovar também. Então é isso, eu gosto de estar sempre sabendo o que está acontecendo. Nas outras gerações. Adoro isso. Não gosto de ficar para trás. Eu apanho com o tal do Google Drive e o tal do Google Docs, mas eu vou lá e faço.
Entendi. Então é Entendeu? isso, né? Para quem está ouvindo a gente, eu acho que o que você fala é vai lá e faz, né? Experimenta. Se não der, tudo bem. Mas eu tento. Exatamente. Viu, gente? A Regina mostrou que, na prática, assim, a idade não tem muito significado. É a gente continuar experimentando, aprendendo, vivendo e que a vida às vezes muda, né? Muda de repente, muda a rota, sai do plano, mas a vida é essa. A vida é a gente se adaptando a essas mudanças de rota, a essas bifurcações que a gente tem que ir para um lado e para o outro, e para esses impactos todos. E ela virou uma especialista em neuroarquitetura, com esse conhecimento todo, o que uma virada na vida, né, que realmente poderia ser uma coisa negativa, trouxe de positivo um propósito e uma satisfação pessoal, porque a gente vê quando ela fala de neuroarquitetura, como ela se empodera disso e como ela fala com conhecimento, com energia, com alegria sobre esse assunto. Regina, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Você trouxe assim uma visão, falando da sua vida de 60, né? Uma mulher que 60 a mais, que cuida tanto do filho quanto da mãe, toda essa sua experiência. E, com certeza esse podcast é muito rico, porque ele fala de vida, ele fala de profissão, ele fala de propósito, ele fala de virada, de vida, de vontade, de energia. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Agradeço. Eu que agradeço do fundo do meu coração, porque não é sempre que a gente consegue transmitir isso para outras pessoas, né? As pessoas estão tão preocupadas em outras coisas, nos seus problemas, que elas não tentam resolver o problema geral do mundo, né? Assim, contribuir um pouquinho. Eu aprendi isso lá fora, com eles, que eles pensam muito no coletivo e a gente aqui pensa muito no individual, né? Então, muito obrigada mesmo por me dar essa chance, esse espaço. Ai, que bom, Regina. É isso, eu acho que isso a gente tem em comum, né? Porque esse meu propósito aqui de estar no 60 Pode Mais, trazendo essas histórias, essas coisas todas, é porque eu também penso no coletivo. Você, como eu, também foi mãe aos 40. Então, exatamente, eu acho que isso dá um gás também na gente. Renova, né? Renova muito. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria agradecer também aqui, mais uma vez, ao Clube Empreendedor Brasil por esse espaço, por esse estúdio, por apoio que ele tem. Se você gostou desse episódio, compartilha, curte também, tá? Por favor. Compartilha com alguém que esteja precisando ouvir essa história da Regina, essa história do cuidado, essa história do propósito, da energia, da vontade de fazer, mesmo quando a vida dá assim, traz uns impactos e a gente muda de rota, tá bom? E siga o 60 Pode Mais na sua plataforma preferida. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Até o próximo episódio.